E aí galera, Nate é um mutante com níveis cósmicos de poder psionico, o filho geneticamente modificado de Ciclope e Garota Marvel na Era do Apocalipse, em uma tentativa de derrotar o vilão. Senhor Sinistro usou material genético de Scott e Jean para criar um mutante perfeito. Ele escapou e começou a viajar pela realidade, eventualmente entrando em conflito com as forças do vilão, e não demorou muito para que ele começasse a fazer viagens dimensionais, explorando principalmente o universo principal da Marvel. Com personalidade, dons incríveis e a capacidade de se adaptar facilmente a novas realidades, Nate acabou criando um vínculo com Jean e Cable, o que o levou a trabalhar mais próximo dos X-Men, e com o tempo acabou adquirindo mais controle sobre seus enormes poderes. Depois de ter contato com outras versões alternativas, assumiu o codinome Xamã. De tão poderoso, chamou a atenção do Franklin Richards, que acreditava que os dois juntos poderiam fazer tudo o que quisessem. O mutante foi criado inicialmente com a intenção de que seus grandiosos poderes fossem matá-lo aos poucos, com a capacidade de explorar enormes recursos psíquicos do plano astral, para manipular matéria e energia em vastas escalas, além de ler e controlar bilhões de mentes ao mesmo tempo e até ler impressões residuais de pensamentos deixadas em objetos, comunicar-se transmitindo seus pensamentos, criar ilusões alterando as percepções das pessoas, disparar explosões psionicas causando dor intensa ou tornando inconsciente, projetar sua mente no plano astral e até puxar as projeções astrais de outros telepatas para o mundo físico, incluindo sentir fendas ou anomalias dimensionais. Certa vez até conectou sua mente com a de Lilandra por uma distância interestelar desconhecida. Sua telecinese se mostrou tão poderosa que conseguia mover objetos maciços, criar explosões de energia psicocinética que poderiam destruir o aço, criar campos de força que poderiam impedir a maioria dos ataques, levitar seu próprio corpo e voar em velocidades supersônicas. Com esse poder já chegou a isolar psionicamente a força gravitacional de planetas, curvou o campo magnético da Terra para criar pulsos eletromagnéticos, também destruiu uma cidade do Equador enquanto dormia em Buenos Aires. O controle era tão preciso que foi capaz de criar hologramas manipulando a água, a poeira para refratar a luz, dobrar laser de segurança para evitar sua detecção e até mover os átomos de uma parede ao redor do seu corpo para que pudesse atravessá-la. E ele poderia aumentar seus atributos físicos da mesma forma que Cable e Psylocke fazem. Com o tempo, Nate mostrou habilidades adicionais que incluíam o poder de visualizar e atravessar planos de existência mais elevados. Embora não seja um teletransportador real, mostrou a capacidade de atravessar realidades alternativas, rompendo as barreiras entre universos. Como se tornou capaz de conectar qualquer ponto de uma dimensão a outra, teoricamente também poderia usá-lo para atravessar distâncias interestelares, viajando de um lado para outro com facilidade. Após um exame realizado pela Moira, ela sugeriu que seus poderes psionicos rivalizavam com o da Fênix Negra, além de ter sido descrito pelo Norman Osborn como alguém poderoso o suficiente para enfrentar o Sentinela. Ao longo de sua vida, o herói mostrou diversos poderes e habilidades. Algumas ele adquiriu ao longo dos anos, mas parece nunca ter mostrado todo o seu potencial. Tivemos oportunidade de vê-lo usando telecinese, telepatia, manipulação de energia e matéria, psicometria, precognição, projeção astral, teletransporte, viagens dimensionais, projeção de energia e controle de realidade. Com isso, eu separei alguns momentos onde Nate mostrou que é um dos mutantes mais poderosos da história, mesmo sem ter mostrado tudo do que é capaz. Como, por exemplo, quando ele chegou ao universo principal da Marvel em X-Men de 1995, atordoando psíquicos como a Psylocke. Charles disse que havia surgido a presença psionica mais poderosa do que qualquer outra que ele já havia sentido na vida. Tivemos diversos momentos entre esses dois telepatas, como por exemplo em X-Men capítulo 10, quando Nate puxou o professor para fora do plano astral. De acordo com a Moira, nem mesmo a Phoenix tinha conseguido fazer isso até esse momento. Outra curiosidade bastante interessante é que ele foi descrito como um ser tão empático que inconscientemente controla as emoções das pessoas ao seu redor.
Nate chegou a mostrar que seus poderes nem sempre precisam de concentração para ser executados, o que faz dele um dos personagens mais incríveis dos quadrinhos. Ele possui um sistema de defesa psiônico automático que se adapta para manter outros telepatas fora da sua mente. Xavier confirmou que o jovem estava há semanas protegendo sua mente de qualquer invasão. Outra característica muito interessante é que geralmente as ilusões de outros psíquicos nem chegam a funcionar. Não tem efeito na percepção dele. Pelos cálculos feitos pelo Cable em sua própria HQ, os poderes descontrolados do Nate poderiam fritar o cérebro dos humanos comuns em todo o planeta. Partindo para a telecinese. Bom, com certeza esse é o segundo poder do personagem que mais chama a atenção, e ele tem alguns feitos bem impressionantes, mostrando bastante habilidade desde que era muito jovem. Inclusive chegou a derrotar o Exodus, que também é um telecinético de nível ômega. Em determinados momentos, chegou a controlar os átomos para atravessar materiais sólidos, controlou a luz para ficar invisível e até agitou as nuvens para provocar tempestades, dividiu as águas do oceano para mostrar um navio que havia afundado. Em outro momento, chegou a congelar uma tempestade de neve em uma grande área. Ainda meio que nesse meio dos elementos, ele interrompeu brevemente uma grande extensão de água para separar um vírus que estava presente. Mas o que está lá em cima na lista dos mais incríveis foi quando telecineticamente parou um terremoto, e se você quiser conferir, aconteceu em X-Men capítulo 42. E para terminar nosso vídeo, recentemente o X-Men reapareceu nos quadrinhos da Marvel usando a Semente da Vida para restaurar e aumentar seus poderes. É bem importante a gente comentar sobre isso, porque nessa fase ele teve de fato os maiores feitos desde que fez sua primeira aparição, e eu vi diversos comentários sobre a questão dele ser o mutante mais poderoso justamente por conta do quadrinho Era do X, mas na verdade o Nate não estava usando apenas seus poderes. Como acabei de comentar, ele estava usando a Semente da Vida para ficar ainda mais poderoso que o habitual. Seu pensamento era que ele devia se sacrificar para criar uma nova realidade para sua raça, dando a eles a oportunidade de viver em paz, sem guerras e sem preconceito. No entanto, esse processo anulou a tatuagem genética em forma de X que ele possui e ajudava a manter o equilíbrio entre seu corpo e seu dom. Por isso, como dito no começo do vídeo, o mutante começou a morrer lentamente devido ao nível muito elevado dos poderes que possuía. Bom, em Fabulosos X-Men as coisas começaram a ficar mais apimentadas, porque vários mutantes muito poderosos do mundo todo entraram em combate contra ele, como por exemplo a Garota Marvel, que chegou a entrar na mente dele e teve que convocar os X-Men do mundo todo para conter seu filho. A Tempestade ficando furiosa porque odeia que algum telepata tente invadir seus pensamentos ou controlar seu corpo. Tivemos Magneto, Psylocke, as gêmeas Stepford, Polaris e inclusive o Legião, que estava decidido a conter a ameaça, mas acabou sendo possuído, e então tivemos dois dos mutantes mais poderosos de todos os tempos fundidos em um só. É um quadrinho muito interessante para quem gosta de toda essa questão de controle de realidade, dimensões alternativas e etc. Lá, os principais mutantes da Marvel estavam caracterizados com novos uniformes, inclusive alguns personagens secundários tiveram mais espaço. Mas para o azar do Nate, a galera começou a lembrar aos poucos da vida na dimensão principal. Fendas dimensionais começaram a se abrir e os esforços para fechar não estavam mais surtindo efeito. Alguns até quiseram continuar nessa realidade, mas a maioria preferiu retornar e lutar com os poucos que restaram. Inclusive foi no mesmo período que Ciclope retornou à vida e voltou para as páginas dos X-Men. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Se sim, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões porque, como sempre digo, tô sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que vocês querem aqui no canal. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @denostalgico. Uso o mesmo nome em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!